Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje eu gostaria de meditar com você a respeito de esperança, a respeito de restauração. E eu quero introduzir fazendo uma pergunta e trazendo o nosso país para a equação aqui. Você acredita que existe esperança para o nosso país? Você acredita que existe esperança para o Brasil? Por que eu estou fazendo essa pergunta, queridos? Porque muitas pessoas olham para a situação do país atualmente e muitas pessoas já têm um sentimento de desesperança quando olham para o país. Porque olham para toda essa corrupção, violência, a desigualdade social, as crises políticas e econômicas e perde a esperança. Olha para os governantes, olha para tudo isso, perde a esperança. São tantos desafios que às vezes existe a pergunta: será que o Brasil ainda tem jeito? Ainda existe esperança? É fácil a gente cair, sem dúvida nenhuma, no cinismo e na apatia em relação principalmente ao nosso país, uma situação como essa. Mas como cristãos, a nossa perspectiva não pode de modo nenhum se limitar ao que os nossos olhos veem, não pode de modo nenhum se limitar à realidade palpável, simplesmente às notícias que se passam nas mídias sociais. Nossa esperança não está fundamentada em governantes, ou pelo menos não deve estar fundamentada em partidos políticos, em soluções puramente humanas. A nossa esperança, queridos, deve estar ancorada em Deus, o soberano sobre toda a terra, aquele que levanta e derruba a nação, o Deus que faz levantar tronos e faz derrubar tronos. O Deus nos deixou um caminho claro, queridos, uma fórmula divina para a restauração e cura de uma nação e cura também do próprio indivíduo, porque às vezes também a gente olha para alguém, olha para uma pessoa, olha para uma situação e a gente perde a esperança. Mas leia comigo 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz o seguinte, queridos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A esperança, queridos, para o Brasil. Existe, sem dúvida nenhuma, esperança de mudança para o nosso país. Existe esperança de mudança para essa pessoa que você já olha e acha que não existe possibilidade para ela. Ou para uma pessoa que, depois de ter conhecido a verdade, depois de ter andado em um caminho certo, se afastou, se desviou, existe esperança de transformação para essa pessoa também. E tudo isso, queridos, a gente pode perceber nesse texto que nós lemos que existe também um processo a ser trilhado para alcançar essa restauração, para receber esses benefícios de cura da parte de Deus. Então a primeira coisa que a gente percebe que o texto diz é a respeito da humilhação. Humilhar-se é o primeiro passo, é uma das coisas que precisa ser feito. Reconhecer a nossa dependência de Deus, nossa própria parcela de culpa, queridos. Porque como igreja e como cidadãos, nós temos nossa parcela de culpa. E nós devemos abandonar o nosso orgulho. Então o primeiro passo é o quê? É se humilhar. Eu como um cidadão, eu como crente, eu como um indivíduo, eu preciso reconhecer a minha parcela de culpa. Eu faço parte de todo esse conjunto aqui. Eu preciso, primeiramente, me humilhar e, claro, pensar nisso também para nossa nação. Outra coisa, queridos, é orar. Orar. Interceder fervorosamente pela nossa nação, pelos líderes, pela justiça, pelo arrependimento coletivo. Diz: se meu povo chama pelo meu nome. Orar, queridos, ele menciona orar. Então, você tem orado pelo nosso país? Você tem intercedido pelo nosso país? Ou você é alguém simplesmente que só aponta os erros, a dificuldade, a desigualdade e simplesmente olha para essas coisas e não move um vintém em relação à oração, em relação à intercessão? Nós devemos orar pelo nosso país. Nós devemos orar pela nossa realidade, devemos orar pelo coletivo. Terceira coisa, queridos, é buscar a face de Deus. É buscar a face de Deus. Desejar a presença e a vontade de Deus acima de tudo, buscando um relacionamento íntimo com Ele. Buscando um relacionamento íntimo com o Senhor. Em quarto lugar, converter-se dos maus caminhos. Arrependimento genuíno, queridos, que leva a uma mudança de atitude e comportamento, abandonando o pecado pessoal e o pecado coletivo. A promessa de Deus é: se meu povo fizer isso, então ele ouvirá e perdoará e sarará
a sua terra. Se existe uma condição, queridos, a promessa ela é condicional. Se o meu povo fizer isso, então Deus fará isso. É condicional. Existe a responsabilidade, queridos. A responsabilidade que começa conosco. Começa com a igreja. Sim, queridos, agora respondendo à pergunta que eu fiz. Sim, o Brasil tem esperança ainda. Existe esperança para o nosso país. Há esperança, queridos, para a nossa nação. Por quê? Porque a esperança, ela não morreu. Porque o nosso Deus, ele está vivo e sentado no trono. Existe esperança, querido. Jesus, ele veio a esse mundo, ele morreu no Calvário para nos dar esperança, para nos dar esperança de vida eterna, para nos dar esperança de vida abundante. Então, a esperança, ela não morreu, ela está viva e está sentada no trono. Mas essa esperança, ela exige a nossa participação ativa através da humilhação, através da oração, através da busca por Deus e arrependimento, queridos. Por isso eu digo para você, não desista do Brasil. Ore pelo Brasil. Seja a mudança que você quer ver no Brasil. Começando no seu próprio coração, em suas próprias atitudes pequenas, na sua própria comunidade de fé. Que Deus ele tenha misericórdia da nossa nação. Ontem foi celebrado uma data muito importante para a nossa nação, 7 de setembro, o dia da independência. Então, nós olhamos para a nossa nação, alguns grupos se movimentam para um lado, outros grupos se movimentam para o outro, mas eu quero indagar você a fazer isso. Continue buscando pela sua nação, pela nossa nação, para que a gente possa deixar, no que depender de nós, deixar uma nação estabilizada, uma nação próspera, uma nação que faça a vontade de Deus para as próximas gerações. Tenha esperança, faça a sua parte, comece pelas suas atitudes, na sua comunidade, no seu trabalho, dentro de casa, pequenas atitudes, atitude de justiça, atitude de comportamento que agrada a Deus. Amém, queridos? Então continue crendo e continue tendo esperança, não somente para a nossa nação, mas também para aquilo que você acha que não tem mais jeito, dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade de fé, no lugar que você estiver inserido. Ainda existe esperança. Enquanto existe um Deus sentado no trono, Ele vai sempre estar lá. Ainda vai existir esperança. Amém? Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado por esse incentivo, ó Deus. Nos ajude a olhar para a nossa nação com misericórdia, com um olhar de compaixão, Senhor Deus. E orar, interceder e crer, entregar em Tuas mãos, Senhor. Nós realmente, no que se refere às coisas maiores, uma mudança maior, Senhor Deus, nós não podemos fazer nada. Mas nós podemos provocar mudanças ao nosso redor, mudanças pequenas, Senhor Deus, revolução de mudanças pequenas no meio que nós vivemos. E nós acreditamos que o Senhor pode causar uma mudança no geral, no coletivo, ó Deus. Por isso nós clamamos a Ti. Abençoe, Senhor Deus, a nossa nação. Pedindo que o Senhor abençoe a nossa nação, também nós sem dúvida nenhuma, seremos abençoados, ó Deus. Tenha misericórdia da nossa nação, dos políticos, Senhor Deus. Tenha misericórdia, Senhor Deus, da realidade, como está hoje, infelizmente. Nós oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe, queridos.